Tudo bem. E aí, daqui de Israel, véspera de eleições? Não foram exatamente campanhas entusiasmadas, né? Não. Eu acho que o mais surpreendente é você ver o nível de apatia que as pessoas têm. De fato, votar se tornou um fardo. Eu, no trabalho hoje, eu perguntei e realmente não tem nenhum nível de engajamento. Uhum. E o único dia que eu vi engajamento foi sexta-feira, que eu estava em Jerusalém. Então, a tradicional campanha política do último, antes do Shabat, no mercado Mahane Yehuda, somente, obviamente, voltado para um público religioso. O Netanyahu apareceu lá durante alguns minutos, e a campanha para o Yamina, para os partidos religiosos ultra-ortodoxos, mas fora isso eu realmente não vi. E eu li inclusive uma matéria que eu acho que você leu também no Haaretz, sobre como os israelenses que moram fora de Israel, que vieram votar na segunda eleição, porque não tem voto no exterior, nesse simplesmente disseram que não vale a pena. Isso é muito Uhum. preocupante, na minha opinião. Eu fiquei. É muito preocupante, eu acho que esse é o grande ponto, né? A ideia de saber quantas pessoas vão votar. Os dois lados estão preocupados porque isso pode decidir a eleição. Só lembrando aqui, né, Leonel, é a terceira eleição em um ano, o que transforma Israel num sistema parlamentarista com muita instabilidade política, né? Isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Itália, isso acontecendo em Israel. Parece que a gente está passando por um fenômeno mediterrâneo, mas um fenômeno que a polarização política impossibilita que haja coalizões, né? Não há possibilidade de coalizões, não há governo. Não há possibilidade de coalizões porque o outro lado tem tão pouco contato com o lado de cá que você não consegue pensar em fazer coalizão com ele, o que impossibilita o governo. O que é mais interessante é que você está falando de lados que não há muito tempo atrás se comunicavam com muito mais facilidade. Quem vê agora não consegue acreditar que o Lieberman sentava lado ao lado com Naftali Bennett, foi parte do Likud Beiteinu, que foi uma coalizão de partidos entre o partido Netanyahu e o dele, não consegue acreditar que a facção Telem do Kahol Lavan eram basicamente Likudnikim, eram homens do Likud, orgânicos quase, que saíram do Likud. Então, é interessante você ver o nível de briga que, enfim, que ao contrário que se você pensaria da Itália nos anos 70 ou 80, que a polarização era muito clara de campos distintos, você tem uma briga quase que intestina entre partidos que já se comunicaram, entre políticos que se comunicaram entre si, que foram membros de coalizão. Benny Gantz foi feito chefe do exército pelo Netanyahu, lembrando. Ninguém lembra, parece que ninguém lembra, mas ele teve que lembrar as pessoas, porque de acordo com a campanha do Likud, o Benny Gantz é um total incapacitado, não consegue nem falar, um medroso. E isso me leva a outro ponto. Eu acho que você, obviamente, você percebeu também o nível que a polarização se tornou a campanha. Ela tem muito poucas ideias. Uhum. É, Pouquíssimas. o que, o que, o que, o que diferencia um lado do outro é realmente a falta de relação pessoal e não um debate ideológico, né? Mas vamos lá, só para as pessoas entenderem. É a terceira campanha em um ano. Você tem os dois maiores partidos que estão disputando essa eleição. São um partido chamado Kahol Lavan, azul e branco, que é formado por três partidos, né? O primeiro partido, que é o maior partido deles, é o Hossein Le Israel, ou o escudo contra Israel, sei lá, Resiliência de Israel. resiliência, Sim. né, que é um partido fundado nas vésperas desse processo pelo ex-comandante-chefe das Forças Armadas, Benny Gantz. Né? Se juntaram a ele dois ex-chefes armados, né? Um deles é um cara vinculado à direita, que é o Bogi Ya'alon, de um partido chamado... Qual é o partido do Bogi Ya'alon? Né? Telem. 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 Né? É um partido que era do Likud. Né? E o Sim. segundo e o terceiro partido, um partido de centro-esquerda,
chamado Shinui, não, esquerda, centro-direita. Yesh Atid. Shinui era do pai dele. Isso não era o Yesh Atid, que é um partido de centro, que é o líder dele é o Yair Lapid. Além disso, tem outro cara independente, que é um nome que eu acho que nas próximas eleições é o nome mais importante, que é o Gabi Ashkenazi, que também é um ex-chefe. Esse é um partido. O segundo partido é o partido Likud, que a gente já conhece há muito tempo, que é o partido liderado pelo Benjamin Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu, ele está passando por um processo muito interessante, que é o processo de ser condenado por crimes de corrupção. Condenado não, ser suspeito de crimes de corrupção. Hã? Julgado. Ele está indo a julgamento. Vai ser julgado, né? Suspeito e vai ser julgado. Então, assim, a gente está vendo uma eleição onde um primeiro-ministro pode ser condenado por corrupção durante o processo eleitoral, que é muito interessante, e nisso o Carol Lavan também jogou bastante, não é? Os outros partidos, acho que diferente das outras eleições, você tem aí uma dimensão ideológica, sim, Leonel, vê se você concorda comigo, o Yemina, que é um partido de direita, que juntou, né, eu estava pensando agora, o histórico partido Mafdal, Partido Nacional Religioso, desapareceu. Né, que é muito interessante. Né? Você tem, dentro do Mafdal, um grupo mais à direita, né, um grupo que é considerado Hardal, né, um grupo ultra-religioso nacionalista, né, que é representado pelo Smotrich e até pelo rabino Rafi Peretz. Né? Esses caras se juntaram com uma outra direita secular religiosa. Né? Então você tem um grupo à direita do Likud. E à esquerda do Carol Lavan você tem um partido chamado Partido Meretz Gesher Avodah, né? O Partido Meretz, que é da esquerda sionista, o Gesher, que é outra história complicada, e o Avodah, que é o Partido Trabalhista. Então, aqui você tem, nas pontas ideológicas, você tem uma dimensão ideológica, né? Mas o centro, ele está absolutamente congestionado por questões que são questões de caráter quase pessoal, né? Eu vou fora... Deixa eu só... Sobre o Yamina, tem só uma coisa que eu vou dizer. A dimensão ideológica dele, ela só é neutralizada porque ele é um partido altamente fisiológico nesse momento, na minha opinião. Como a parte mais à direita esteve no governo, pegou 2 cargos que eu chamaria de cargos tampão, basicamente, que foi, enfim, botar o Smotrich no transporte, o Peretz na educação, que queimou, na verdade, queimou eles bastante como pessoa pública, que saíram como extremistas. O Yamina, ele é um partido que ele se pretendia ideológico e achou que isso ia levantar para ele 12 lugares, 15 lugares, e agora, se ele conseguir 7 ou 6, o que para um partido que teoricamente representa uma grande parte da população, como ele se arraiga, é um fracasso. É um grande fracasso. Na minha opinião, é um partido que, apesar dele, o centro ideológico da direita ainda, na minha opinião, está no Likud, e ele puxa para si isso, enquanto o Carol Lavan, ele não consegue puxar para si o ponto da esquerda. De fato, sim, o Meretz Avodah Gesher é um partido claramente à esquerda, do campo sionista, tem que deixar isso bem claro, que ainda tem partidos que ficam fora do espectro sionista, mas de fato é uma eleição com um centro amorfo, com um partido grande, o Likud, que é bastante à direita, que se coloca cada vez mais à direita, na minha opinião, e que, para se manter como guardião da direita, ele não tem problema nenhum de canibalizar o Yamina, que seria o partido da direita, e que faz Parece com que o Yamina... É o que aconteceu antes com o Yamina Hadash, que era o partido anterior do Naftali Bennett, atual ministro da Defesa, e a ex-ministra da Justiça, Ayelet Sheked. E, na verdade, eles não têm problema nenhum de canibalizar essa direita, porque eles sabem que, vamos ser sinceros, ambos Naftali Bennett e Ayelet Sheked saíram do Likud. Então são filhotes, são Likudnikim de coração, eles não são exatamente da direita do campo sionista religioso, eles conseguiram se manter bem, mas mesmo assim caíram imediatamente que eles montaram um partido próprio, caíram muito. E eu acho que
inclusive, enfim, eu não quero entrar em muitos detalhes nisso, mas assim, agora para mim nessa reta final, inclusive o Kahol Lavan tentou se mexer mais à direita, colocando uma posição mais clara de não tem coalizão com os partidos árabes. O plano do Trump, Benny Gantz endossou ainda que pouquíssimas reservas, porque isso fala com o público. Eu acho que nesse momento as pautas do Likud, uma coisa que faz o Likud ganhar não é somente a campanha, mas isso ressona em certo momento. Não ressona 100%, tanto que eles não têm uma coalizão. Mas eu acho que agora se tornou um pouco mais à direita do que à esquerda. A pauta de justiça social caiu um pouco do centro principal, que na campanha anterior foi muito mais. Na última semana, quer dizer, é interessante porque nada em termos de conteúdo efetivo entrou na campanha de fato, né? A não ser uma coisa que eu quero falar depois. Mas, assim, por exemplo, o debate sobre o plano de Trump não foi importante na campanha, Não. né? O que foi importante na campanha é quem é o maior perigo para Israel, não é? O Bibi Netanyahu conseguiu uma conversa gravada de um ex-assessor do Benny Gantz, dizendo que o Benny Gantz é um perigo para Israel, e o Benny Gantz fica falando que Netanyahu é um perigo para Israel de acordo com os ex-chefes da polícia secreta, né? Por outro lado, a questão da corrupção, né? Benny Gantz fala que trata o Bibi Netanyahu como corrupto e o Netanyahu trata o Gantz como um suspeito corrupto, né? O terceiro ponto que é importante... Saiu hoje a gravação do assessor do Likud, Natan Eshel, dizendo que, enfim, aqui o público pode não ver muito bem, mas aqui em Israel tem uma questão também muito clara de etnicidade, é um pouco, enfim, deixando em termos, os judeus Mizrahim, os judeus que vêm orientais, que vêm dos países árabes no geral, tradicionalmente da periferia, de uma classe mais baixa, tradicionalmente votam à direita. Eu não quero também deixar muito claro voto à direita e à esquerda, porque senão eu não quero criar concepções muito definidas, mas votam por causa da segurança, do fato de são cidades mais vulneráveis, e acredito que essa direita tem mais respeito à tradição judaica. Enfim, não toma isso muito. Então, essa é a sua análise, né? Essa é a sua análise. O que o Netanyahu falou foi outra coisa. Falou que votam por ódio. Esse é o problema. Essa é a análise que de vez em quando você vê no mundo acadêmico, mas ele falou exatamente: votam por ódio, votam porque acham que se entrar na política é para roubar, e tem que ser homem. Ou seja, ele fez uma declaração racista contra os judeus orientais. Totalmente racista, o que é que o Likud diz que o que é que o Benny Gantz diz que o Likud diz que o Benny Gantz e o Yair Lapid e esse pessoal são racistas. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: na última semana, o Bibi Netanyahu, usando essas questões e usando jogadas de marketing muito boas, né? A coisa da volta dos judeus etíopes, a coisa de chamar o Benny Gantz de risco, etc. Ele cresceu nas pesquisas, né? Cresceu um ou dois mandatos, o que numa campanha tão apertada é muita coisa. Mas pode ser que essa fala do Eshel de hoje mude a situação. Porque, na verdade, a situação é a mesma de setembro. Assim, é exatamente a mesma, né? A gente tem um Likud um pouco à frente do Kahol Lavan nas últimas pesquisas, que podem mudar tudo amanhã, mas a gente não tem coalizão de nenhum dos dois lados, pelas pesquisas. A não ser que aconteça alguma coisa muito radical de hoje para amanhã. A gente não tem coalizão. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer são duas coisas possíveis. A primeira coisa é quarta eleição, porque já tem muita gente falando sobre isso. E a segunda possibilidade é de haver uma coalizão formada por grupos que disseram que não vão fazer coalizão com esses grupos. Então, por exemplo, os árabes. O Kahol Lavan falou que não vai sentar com os árabes. É impossível uma coalizão sem os árabes. Impossível. Né? Israel Beiteinu. É impossível Israel Beiteinu sentar com os árabes, é impossível. Então, pode ser que a gente tenha características muito interessantes. Agora, uma coisa, Leonel, que eu acho que mudou, e eu acho que a única coisa ideológica da história toda é a questão dos árabes. Os árabes, assim,
gradualmente começaram a fazer parte de um discurso mais legítimo em Israel. Que se o Benny Gantz falar que não vai sentar com ele, Bibi Netanyahu está fazendo campanha nas cidades árabes. Amir Peres está dizendo que vai ter um ministro árabe, né? Então, assim, eu acho que Amir Peres é o presidente do Partido Trabalhista. Eu acho que, em algum sentido, a única questão ideológica nessa história toda é que os árabes começaram a ser vistos como eleitores até por partidos de direita, não é? E não como ameaça. Pois é, mas obviamente a campanha feita pelo Likud para o setor árabe vamos dizer que bastante racista, né? Quer mostrar o Ahmed Tibi e o Ayman Odeh como tomando café, eles não trabalham por vocês, eles somente querem os seus votos, eles não representam os seus reais interesses, e nós podemos fazer isso, porque com o Likud você tem ação afirmativa, vaga na faculdade, trabalho. Um pouco complicado. O que você está dizendo é que, só para explicar para quem está escutando, o que ele está dizendo é que ele é contra os lideranças árabes e a favor da população árabe. Essa a narrativa do Likud. Eu diria que é a favor da população, mas com bastante, enfim, com bastante ressalvas, que a tática é bem clara, de, assim, que eu vou ser bem direto, a ideia é, assim como o Naftali Bennett falou, com renda per capita de $50 mil, você não pensa nessas bobagens de nacionalismo e questão palestina. É isso, né? Interessante coisa. Aqui eu vou falar um furo de reportagem que ninguém no Brasil soube, mas a coisa que eu achei mais interessante foi que, além da questão nacionalista, né, tem um processo, e eu acho que isso é ideológico, por isso que eu acho que é ideológico, tem um processo de transformar os árabes numa minoria religiosa. Né? Essa é a tensão, a intenção do partido Likud. Uma das questões que eu achei impressionante é que o Likud começa a falar sobre a possibilidade de dar bolsas para que os árabes muçulmanos eleitores vão a Meca. Não sei se você soube disso. Não. Mas uma das campanhas feitas pelo partido Likud dentro da população árabe de Israel é dar possibilidade para que eles vão a Meca fazer o Hajj uma vez por ano. É muito interessante. É muito interessante. Fato. Porque, assim, pelo teu sotaque, a gente já vê que você acha isso tudo que o Bibi Netanyahu faz uma certa você vê isso com pouca confiança. Mas, analisando em termos macro, a gente tem aqui uma mudança efetiva. Mas, na minha opinião, isso é transformar os árabes na mesma relação que você tem com os Haredim, mas com muito menos respeito. Porque, primeiro, eles não vão ser parte da sua coalizão, ok? A representação, a tentativa de esvaziar a representação política. E, enfim, eu não vou dizer que o problema tem uma questão muito clara que eu vou dizer o seguinte: de fato funciona. Você vai pegar, você vê os indicadores socioeconômicos da população árabe israelense melhoraram imensamente nos últimos anos. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, a relação do governo deles como minoria se tornou mais complicada em diversos momentos, de acusações de quinta coluna, de traição, de flertar com a possibilidade de transfer com o plano do Trump. Então, é muito ambivalente. Mas você não pode... Mas você é ambivalente, o que não era. Claro. A direita não tinha uma relação ambivalente. Bibi Netanyahu não tinha uma relação ambivalente com os árabes. Hoje ele tem. Então, se tem um avanço ideológico nessa campanha, é que os árabes passam a ser vistos como eleitores legítimos, também por Bibi Netanyahu. Concordo. Sim, claro, com certeza. Se você olhar nas eleições, sem ser essa, a anterior, tem um vídeo da Miri Regev com uma família árabe em Jerusalém. Ministra da Cultura Miri Regev. Se vocês quiserem procurar, ela faz um excelente trabalho. Enfim, tô brincando, mas tem um vídeo dela com a família árabe, ela falando expressões em árabe, fazendo uma live no Facebook e dizendo, olha, se árabes votam no Likud. Não, enfim, é um fenômeno que eu acho que, na minha opinião, já tem se consolidado há um tempo. Eu acho que talvez nessas eleições
essa estratégia vai ser um pouco problemática, porque pelas indicações, o Partido Árabe, a Lista Unida, cresce, e isso é uma questão que eu acho que vai botar vai diminuir um pouco esse ímpeto do Likud de transformar a minoria árabe numa minoria religiosa, ou de cooptar para questões eleitorais. Não sei, isso é futuro. Mas o que é impressionante também, de fato, o que sempre, todas as eleições tem essa questão de... Eu já percebi que nas últimas 2 eleições, nas primeiras horas aparece o seguinte: com o coeficiente eleitoral do setor árabe é o mais baixo em blá blá blá. E depois ele começa a subir, no final do dia parece que ele é maior do que o das eleições passadas. Isso mostra que o setor árabe se vê como parte, que o voto dele muda alguma coisa. Parece que 83% da população árabe é a favor de ter árabes como participantes do governo de Israel. Agora, olha só, a gente tem a seguinte situação, estou olhando aqui. O primeiro partido vai ser ou Kahol Lavan ou Likud, com um voto a mais para cá, um voto a mais para lá. O terceiro maior partido do parlamento vai ser o Partido Árabe, a Frente Árabe Unida. O quarto maior partido do parlamento vai ser o Meretz Gesher Avodah. O quinto maior partido vai ser ou Yadut Torá, o Partido Haredi, ou Shas. O sexto maior partido do parlamento, o menor partido do parlamento, vai ser o Yamina, o partido mais à direita. Tá? Como se formar uma coalizão a partir de depois de amanhã com esse quadro eleitoral? Minha opinião, não forma. Você vai ter 2 opções. As únicas opções de acontecerem uma coalizão de fato, o Likud. Em Israel, você pode tirar parlamentares de um partido para ele formarem coalizão com você. Então, se parlamentares do Kahol Lavan falarem, olha, já deu, a gente tem que formar coalizão, acabou, consegue. Chances disso acontecer baixíssimas, na minha opinião. Com o impasse do outro lado, a Lista Unida não entra nem como de fora, o Israel Beiteinu não entra, nem se a Lista Unida der apoio e não entrar formalmente na coalizão, e vai ficar com 53, se eu não me engano, e o Likud fica com 58, faltando 3. O máximo que o Likud vai fazer, ele vai tentar formar o mesmo discurso de que o povo votou em Bibi, olha quem tem mais votos, vocês estão trancando o jogo por motivações ideológicas. Mas eu acho que o clima para o governo de união nacional azedou. Essa altura do campeonato não tem como você considerar isso uma possibilidade. Eu acho que é fácil dizer que a gente está indo para o quarto round de eleições, o que é um problema. É um problema imenso. Hoje no programa do Bardugo, que é um jornalista da direita israelense, o Amir Peretz fez a seguinte proposta. O Amir Peretz é o presidente do Partido Trabalhista, eu já falei dele hoje aqui uma vez, que eu acho que é uma proposta que a gente tem que pensar nela. Enfim, são todas possibilidades não concretas até agora. Tanto a lista árabe quanto o Lieberman ficam fora da coalizão, mas apoiam a formação do governo do Gantz, né? Então, assim, ao invés de você decidir quem fica dentro ou quem fica fora, os dois ficam fora, apoiam por fora, você vai ter votos aí que chegam a 63, mas 63, sendo que somente 3 partidos vão estar dentro da coalizão, né? Eu não sei se é possível, mas eu só vejo essa possibilidade de conformação de coalizão. Nenhuma outra possibilidade já. Eu acho que a partir do momento que o procurador-geral disse que Netanyahu pode formar coalizão mesmo sendo julgado, isso tornou tudo muito mais difícil. Porque é a mesma coisa que você tentar fazer um presidente que está em impeachment ter legitimidade moral. O que você viu nos Estados Unidos agora, a crise do Trump não foi somente, mesmo ele inocentado, ainda tem uma crise de legitimidade do presidente dos Estados Unidos nesse momento. Só um detalhe. Se o primeiro-ministro foi efetivamente julgado culpado, ele vai ter que perder o cargo, mas isso pode durar 4 anos. Sim, exato. Então isso pode... O problema é que
Na minha opinião, o problema é que, assim, Michel, todo mundo esperava que nas últimas eleições o Gideon Sa'ar ou alguém chegasse e falasse: bom, a gente vai começar a mudar, isso não dá, isso é inaceitável. Gideon Sa'ar é um parlamentar do Likud, Que tentou adversário fazer do Bibi Netanyahu. ex-ministro de Educação, há bastante tempo atrás, 2014 ou 2011, não lembro mais. Ele tentou fazer eleições internas do partido, foi derrotado de maneira acachapante. Bibi levou 75% dos votos. E os comentários aqui eram de que alguém iria finalmente dizer: bom, não dá mais, a gente precisa acabar com essa questão. Não aconteceu. Não vejo acontecendo também. Eu acho que Seja o Bibi Netanyahu não tem legitimidade para a justiça israelense, para o grande público de Israel que não vota no Likud, mas para o Likud ele tem. E muita. E não é pouca. Ele tem bastante legitimidade porque, na minha opinião, ou parte apoia sem problema algum, e outra parte do partido tem, eu acho que eles têm muito medo do que pode acontecer numa próxima liderança Likud, que sabem que até os grandes nomes, por exemplo, Nir Barkat, ex-prefeito de Jerusalém, ainda engatinhando, não é um nome que tem expressão, na minha opinião. A gente conhece isso muito no Brasil, né? Como todo grande líder não preparou uma outra geração de líderes dentro do Likud. Exato. Vamos ver. Eu acho que... Leonel, a gente vai terminando. Vamos Eu terminar. só acho o seguinte. Quero ver se você concorda. Ou se tem muita imaginação, ou se vai para quartas eleições. Com certeza. Eu só vou dizer uma coisa interessante. Eu estou num lugar, uma cidade que eu gosto muito. Estou em Rehovot, centro de Israel. É uma cidade que a gente chama da Ohio israelense. Por quê? O quadro eleitoral aqui é muito diverso. Os partidos quase que ficam numa pizza perfeita de 30% Likud, 30% Kahol Lavan, 10% aqui. É uma cidade que é um microcosmo do eleitorado israelense. Muito diferente de onde eu moro, em Beersheba. Tá? Michel. E, na minha opinião, é um lugar que eu gosto muito e que vai mostrar muito bem como vai ser dividido o público amanhã. É isso.